Romanos capítulo 8, versos 14 ao 17. Amém? Romanos 8, 14 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com eles seremos glorificados. Amém? Pode sentar, irmãos. Fique à vontade na casa do Senhor. Esse texto da palavra do Senhor é um texto muito rico, né? O livro de Romanos é um livro muito rico. Não é por acaso que o pastor, reverendo Martin Lloyd-Jones, comentou somente essa carta, né, de o apóstolo Paulo aos Romanos, mais de 2.000 páginas, né, sobre esse livro. Vamos ver que realmente é um texto extremamente rico e que o Senhor use de misericórdia nessa noite para que possamos transmitir alguma coisa da parte do Senhor para a vida dos irmãos. Amém? Nós normalmente ouvimos as pessoas dizendo de uma forma geral, né, normalmente elas afirmam que todas as pessoas são filhos de Deus, né? Inclusive até em momentos de dificuldades ou de descanso, né, eles dizem isso: afinal eu sou filho de Deus, afinal as pessoas são filhas de Deus, né? Então, o mundo trata, a cultura trata essa questão de ser filho de Deus de uma forma muito rasa. Não é de se espantar, né? Porque o mundo não tem a revelação e provavelmente eles vão, como dizia um conhecido lá de Paraná, só vão falar borracha mesmo acerca das coisas de Deus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós observamos uma clara divisão entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Aliás, os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Mais especificamente. Então, nós percebemos que, na verdade, há uma grande diferença. E o apóstolo Paulo, nesses quatro versos aqui, né, do 14 ao 17, ele deixa claro, inclusive, uma doutrina muito importante, né, muito importante, que é a doutrina da adoção, né? É uma doutrina bíblica. Mas eu gostaria de apenas trabalhar aqui no texto, sem caminhar por vários outros textos, né, como quando estamos falando de uma doutrina, que é a doutrina da adoção, ou de algum outro tema que é estudado dentro da teologia sistemática, nós vamos ver em vários textos da Bíblia dizendo sobre determinados assuntos. É aqui com o termo adoção, né? Nós percebemos que em vários lugares da Bíblia nós vemos Deus tratando esse tema, Jesus no Evangelho diversas vezes, deixando claro ali, inclusive, as pessoas que eram filhas de Deus e os que eram filhos do diabo. Inclusive, até alguns textos aqui, compartilhar com os irmãos. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 38, ele diz: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, né? Nós vemos também em João, capítulo 6, verso 70, Jesus também dizendo: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o diabo, né? Temos também em João 8,44, Jesus também dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Temos também a primeira epístola do apóstolo João, versos 3,
capítulo 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Temos também aqui no verso, continuando aqui no verso 10, diz assim: dessa forma sabemos que somos os filhos de Deus, e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Né? Então nós vemos aqui uma série de versos que Jesus, na verdade, ele fala que existe os filhos do diabo, e que não existe, que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Né? As pessoas confundem a criação de Deus com a filiação, a paternidade de Deus no sentido salvífico. Né? Então, em relação à criação, se formos fazer uma comparação no sentido de criação, de fato, Deus seria o Pai, o gerador da humanidade. Né? Mas quando estamos falando a respeito de salvação, há uma clara divisão, e o texto deixa muito claro para nós nessa noite. O texto ainda, fazendo um comentário sobre o texto, né, fica muito claro para nós, inclusive, Calvino ele fala sobre esse texto, ele diz o seguinte: somente aqueles que são finalmente considerados por Deus são filhos de Deus. Né? Então nós percebemos que para alguém ser filho de Deus, primeiro Deus teve que fazer alguma coisa antes, teve que ser considerado por Deus. Não tem como você entrar na família de Deus pela porta dos fundos. Não tem como a pessoa entrar por outra forma. Né? Inclusive, no mundo romano, na época de Jesus, e depois de Jesus, no mundo romano de uma forma geral, quando as pessoas queriam adotar alguém, normalmente ela procurava alguém que tinha alguma coisa para oferecer, né? Alguma coisa de bom, né? Alguma característica interessante, alguma coisa que trouxesse para ela algum benefício. Né? Então, essa era a visão das pessoas, de uma forma geral. Inclusive, se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vamos ver isso também. Quando você vai, alguém que tiver essa experiência de ir aos lugares onde ficam as crianças para adoção, normalmente, se você perguntar para as pessoas que gerenciam aquele lugar, as pessoas vão ter uma predileção para o tipo de criança que eles querem adotar. Né? Uma criancinha bonita, né? Que esteja com a sua saúde em dias, né? De uma forma generalizando, né? Seria isso. As pessoas também querem alguém que vai só somar para a vida dele, não vai querer alguém que vai querer trazer nenhum tipo de prejuízo. Imagine, vou adotar uma criança cheia de doença, cheia de problemas de saúde. Não, eu vou adotar uma criança bonitinha, simpática, que queira interagir. Então, essa é a mentalidade, vamos dizer assim, mundana. Claro que numa cultura que nós vivemos também, que foi marcado também pela cultura cristã, algumas das pessoas também vão ter valores, mesmo não sendo filho de Deus, né, valores nobres, de adotar até uma pessoa que esteja com a sua situação, com a sua saúde ou as suas circunstâncias ruins. Né? Por quê? Porque a cultura cristã, de uma forma ou de outra, ela salgou a sociedade de uma forma geral. Claro que, hoje em dia, bem menos. Nós vamos ver, assim que o tempo se aproxima, nós vamos ver uma cultura mais imergida na malignidade, na pecaminosidade, na tudo aquilo que é ruim e aquilo que afronta a Deus. Né? Então, nós vemos que quando o Senhor Jesus ele nos adota, Deus Pai nos adota e entrega para Jesus como presente, né? Não tinha nada de bom em nós. Né? Pelo contrário, nós éramos filhos da ira de Deus. Nós não merecíamos. Na verdade, nós merecíamos outra coisa. Né? Não a filiação, não a chamada para fazer parte da família de Deus. O interessante é que a doutrina da justificação, ela fala que nós somos declarados justos diante de Deus. Então, essa declaração, a doutrina da justificação, na verdade, ela faz algo de forma legal, é um documento que nós carregamos espiritualmente dizendo,
no qual, quando o diabo, o inimigo das nossas almas, tenta dizer para nós que nós não somos filhos de Deus, que nós não somos de Deus, nós lembramos dessa promessa, nós somos justificados, nós somos perdoados, essa dívida foi paga. Mas Deus, de forma tão graciosa, Ele não apenas perdoa, não apenas declara isso para nós, Ele também nos leva para a família dele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pessoas como nós, que não tínhamos e não temos nada para oferecer para Deus, pessoas ruins, Deus chama para a sua família. Isso é maravilhoso, né? Então, é para ficar bem claro, né, para nós que esse mérito não é de nós. Não é de nós. Inclusive, J. Parker, ele diz que se for fazer um resumo da teologia cristã do Novo Testamento, para fazer um contraste, inclusive, com a teologia judaica, seria dizer que o cerne da teologia cristã seria nós entendermos que a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. É o reconhecimento que somos filhos de Deus. Isso é a questão para ele mais importante. E quando nós vamos ver para as Escrituras e todas as implicações da filiação, da doutrina da adoção, nós vamos concordar com esse homem de Deus, que de fato está no centro, quase que no centro da teologia cristã, a adoção. Sem a adoção, não vem as outras questões, né? Não vem... juntamente com isso, nós vemos aqui pelo texto da palavra de Deus, né? Voltando aqui para o texto diz: todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se a gente fosse fazer uma ideia contrária, todas as pessoas que não andam segundo o Espírito não são filhas de Deus. E se elas não são filhas de Deus, elas são filhas do diabo. Pode parecer duro para o mundo pós-moderno que nós vivemos, para um mundo cheio de mimimi, mas a verdade bíblica é essa. Todos aqueles, não importa se tem uma ética elevada, não importa se fazem boas obras, não importa se parece ser perfeito e bonito para essa sociedade, o que importa é, se não é guiado pelo Espírito, se não caminha segundo o novo nascimento, não é filho de Deus. E se não é filho de Deus, é filho das trevas, é filho do diabo. Infelizmente, essa é uma dura sentença, né? É uma dura declaração, mas é isso que a Bíblia diz para nós a respeito desse tema, né? Ele ainda diz o seguinte: a substância dessas afirmações equivale ao seguinte: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus que são os filhos de Deus, e todos os que são filhos de Deus são igualmente herdeiros da vida eterna, né? Então, se são herdeiros da vida eterna, está garantida a sua segurança da sua salvação. A sua salvação, ela está garantida. A certeza da sua salvação também está garantida. Por mais que, às vezes, titubeamos em relação a isso. Será que sou salvo? Será que não sou salvo? Né? Então, inclusive, eu não lembro quem disse isso. Se você quer realmente saber se você é salvo, né, não é pelo tanto que você deixa de fazer, né, deixa de pecar, mas é o quanto você se aproxima de Jesus. E o engraçado é o seguinte: o quanto mais você se aproxima de Jesus, fatalmente você vai estar um pouco mais apartado do pecado, né? Pode parecer algo estranho, mas quanto mais estamos mais perto de Jesus, de fato, quanto mais estamos em comunhão com Deus, mais estamos longe do pecado. O verso 15 diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A lei, na verdade, aqui de acordo com o texto, a lei se achava, né, num espírito de escravidão, na verdade, como nós percebemos aqui pelo texto. Inclusive o apóstolo ele faz essa
essa comparação, né, com o medo com a escravidão, né? Então, nós percebemos aqui que sobre o Evangelho, na verdade, acha o espírito de adoção e a esperança, né? Então, a lei, ela trazia para nós, o que a lei fazia, na verdade? A lei apontava para nós que nós errávamos, aponta os nossos pecados, mas a lei, como foi pregado na igreja sede esses dias, ela ainda era incapaz, ela era enferma, né? Ela era incapaz de trazer uma resolução para as nossas vidas. Teve que vir alguém perfeito, que cumprisse. E a lei dizia que se você cumprisse a lei, você não morreria. E esse alguém perfeito, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ele cumpriu de forma perfeita e foi morto. Por que ele foi morto? Porque Deus não receberia outro sacrifício a não ser o sacrifício perfeito de alguém que fosse perfeito e de alguém que viveu de forma perfeita. Somente Ele poderia ser a oferta de Deus para as nossas vidas. Somente Ele. Então, o apóstolo ele conecta medo com escravidão, visto que a lei não pode fazer nada senão molestar e atormentar nossas almas com um miserável descontentamento, enquanto exercer o seu domínio sobre as nossas vidas. Então, esse era o papel da lei, trazer esse medo, trazer essa constante lembrança, esse atormentar, né? E quando nós olhamos para o Evangelho, é diferente. Quando nós olhamos para o Evangelho, a lei ela tem que se inclinar, porque houve alguém superior a ela. Amém? Então, nós percebemos aqui pelo texto que não há nenhum outro remédio para pacificar as nossas almas. Não havia nenhum tipo de remédio, né? Então, tinha que vir um remédio divino, um remédio do alto, que pudesse trazer para nós a solução para esse problema seríssimos que tinha, né? Então, agora nós observamos aqui o termo adoção de filhos, né? Algumas explicações aqui, né? Warren Wiersbe, ele diz que o termo adoção, aqui nesse texto, ele significa adoção de alguém adulto, né? Então, Deus ele nos adota de forma adulta, não como crianças, né? E nós percebemos aqui que alguns comentaristas dizem que para isso Deus cobra de seus filhos também, além dos benefícios que nós vamos perceber ao longo do texto e que nós já vimos, responsabilidades. E responsabilidades só são cumpridas por alguém que já tem uma maturidade. E essa maturidade não veio de nós. Nós também não podemos perder isso de vista. Essa maturidade foi gerada por Deus. Essa consciência foi gerada por Deus, né? F.F. Bruce diz o seguinte, que a questão da adoção, ela pode soar um pouco artificial por os nossos tempos, né? Mas o filho adotivo, naquela época, ele era um filho escolhido deliberadamente por seu pai adotivo para perpetuar o seu nome, né? Então, ele era alguém que carregava essa herança do nome e ele assumia também os negócios da família, né? Nós vamos ver outros comentaristas como William Barclay, ele vai falar também dessa questão do termo latim chamado pátria potestas, né? É um termo em latim que significava poder absoluto, né? No caso desse poder que o pai adotivo tinha em relação ao seu filho, era um poder legal absoluto. E da mesma forma, quando esse filho, ele fazia parte, ele entrava para essa família, ele ia ter uma série de direitos e de benesses, né? William Barclay ele fala de 4 situações que aconteciam naquela época em relação ao filho adotivo, quando ele é trazido para essas famílias, né? Nós vamos ver que há uma relação espiritual muito interessante para as nossas vidas. A pessoa adotada perdia todos os direitos da sua antiga família. Exatamente. Foi exatamente isso que aconteceu conosco, né? A nossa antiga família, né? A nossa antiga vida era uma vida nas trevas.
essas vidas das trevas, esse poder que essa família das trevas, nas nossas vidas agora, ela não tem poder algum sobre nós. As trevas, o inferno, não tem mais poder sobre as nossas vidas. Eles não podem nos separar do amor de Deus. Inclusive, nesse mesmo capítulo, nós vamos ver lá no final, o apóstolo Paulo vai falar sobre esse elo inquebrável da salvação, dizendo que nada, nem o porvir, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. E nós percebemos que essa definição aqui, o que acontecia com aquelas famílias naturais, de fato, quando nós olhamos para a visão espiritual, foi exatamente o que aconteceu conosco. Segunda coisa que acontecia para com aquele filho que sofria, na verdade, essa intervenção, né, do patrias potestas, né? O filho adotivo tornava-se um herdeiro de todos os bens do seu novo pai, ainda que nascesse depois outros filhos, com verdadeira relação sanguínea. Isso não afetava os seus direitos. Exatamente o que o texto fala para nós, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E não há nada. Então, que possa separar, que possa diminuir essa filiação, que possa aumentar essa filiação. Isso está estabelecido já, Deus estabeleceu. E o que mais importante, que de quem veio essa filiação, pode ser até que esses pais aqui, né, daquela época, podiam se arrepender, né, de ter colocado alguém na sua família e depois essa pessoa se tornar uma pessoa que estava levando o nome da família, né, para a lama, vamos dizer assim, né? Mas o nosso Deus, mesmo nós sendo pessoas que ainda têm o pecado em nossas vidas, mesmo ainda pecando contra Ele, Ele não nos abandona. Ele não vai lá na sua declaração legal e fala assim, não, você não vai ser mais o meu filho. Porque o nosso Deus, Ele não volta atrás. Em Isaías, se não me engano, acho que capítulo 49, que o profeta Isaías fala lá, né, que pode ser até que uma mãe esqueça, né, do seu filho, de amamentar, de cuidar do seu filho, né? Mas Deus jamais deixará de atender, de cuidar dos seus filhos. Isso para nós, irmãos, é algo muito maravilhoso, muito confortador, mesmo em meio a essas dificuldades que nós estamos vendo, né? Pode parecer para as pessoas, mas vocês estão se alienando na religião, vocês estão se alienando. Pode até ser, se eles querem utilizar esse nome. O fato é que aqui está uma esperança grandiosa para as nossas vidas. Para eles é confusão. Eu tenho alguns colegas de trabalho que, nesse momento agora de pandemia, as pessoas estão extremamente loucas, né? Estão preocupadíssimas. Se nós já vemos filhos de Deus, muitos dos filhos de Deus aí preocupados, alguns nem vindo à igreja porque estão com medo e tal, né? Imagine as pessoas que não têm a viva esperança. É claro, né? Sempre fazendo a nota de rodapé, né? Sabemos que a doença, né? Sabemos disso, que essa doença existe, que o vírus é perigoso, né? Fazendo todos esses disclaimers, né? Para que depois alguém não pegue o vídeo e fale, essa igreja é irresponsável com a saúde das pessoas, né? Nós sabemos que isso existe, mas como nós podemos comparar uma doença com o poder do nosso Deus? Como nós podemos comparar? Não existe comparação. E se Deus utilizar desse instrumento para nos levar, mesmo assim estamos no lucro, porque estaremos com Cristo. Então, podemos ficar com os nossos corações apertados quando vemos filhos, netos, amigos. Puxa, né, se eu pegar essa doença, eu não vou ver meu filho, meu neto, as pessoas que eu amo crescer. Mas, amados, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que ele estava numa dúvida, né, podemos dizer assim, maravilhosa, se ele partia para estar com Cristo ou se ele continuava aqui, mesmo em meio às tribulações, para fazer a vontade de Deus, né? Porque de qualquer forma isso é excelente, né? Estar aqui com Cristo e muito mais superior estar com Ele lá no céu.
Então, não devemos esquecer disso, que essa doutrina, que tudo isso tem implicações para as nossas vidas. Nós lembramos que o nosso Deus cuida de nós de forma muito cuidadosa. Quando nós vemos o texto que foi lido aqui no começo do culto, o que Deus preparou para José, poderia ser que naquele momento ele pensasse, puxa vida, né? O que foi comentado aqui, o camarada não lembrou de mim. E depois, lá na frente, ele vê o que Deus fez. Tudo que estava planejado, tudo que estava estabelecido até para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, de fato, nós não devemos nos perder em meio às preocupações, né, dessa vida, né, de doença, de finanças, mas nós devemos olhar para o alto. Nós devemos cuidar das nossas coisas, daquilo que o Senhor tem nos dado aqui nessa terra para nós cuidarmos, mas nós devemos olhar para o alto. Amados, nós somos o único povo que tem essa esperança tão grandiosa, tão maravilhosa. Se nós não expressarmos isso através de um dia a dia, né, o mundo vai falar, bom, o mundo vai ficar mais feio do que está. Se os filhos de Deus entrarem em pânico nesse momento, o mundo vai ficar muito pior, porque nós ainda somos, o texto da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Deus ainda tem a nós, ainda pela misericórdia dele, né, dá a nós essa responsabilidade de sermos luzeiro em meio a essas densas trevas que nós vivemos nesse tempo, e que vai piorando cada vez mais. Entra vírus novo, entra crise, e o mundo vai de mal a pior. E nós continuamos, nós temos que pedir a Deus não para ir nessa decadência do mundo, mas que a nossa fé faça uma rota contrária, que a nossa fé vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. O mundo vai decaindo e nós vamos subindo, melhorando, né? A nossa condição espiritual vai melhorando de acordo com essa caminhada, né? E aí ele diz também que legalmente, o terceiro, legalmente, a antiga vida do adotado ficava completamente cancelada, né? E que tudo o que tinha feito lá atrás, as dívidas, quando ele entrava para essa nova família agora, tudo aquilo era esquecido. E foi também o que aconteceu conosco. Na justificação, o Senhor cancelou o escrito de dívida por meio de Cristo Jesus. Naquela cruz maldita, estava lá cravado o escrito das nossas dívidas. Todas as nossas dívidas ficaram lá. E o quarto, ele fala que, aos olhos da lei, a pessoa adotada era literal e absolutamente filha do seu pai, né? E é o que acontece conosco. Isso não pode mudar essa condição, né? Fomos feitos filhos de Deus, e isso não pode ser mudado. Por mais que há instabilidade, conforme eu falei, quando nós ficamos um tempo sem muita comunhão com Deus, sem muita comunhão com a igreja, fatalmente, se alguém vier te perguntar, e aí, está preparado? Você vai falar, rapaz, Senhor Jesus, dá um pause aí, porque eu vou dar uma consagrada, né? Inclusive foi pregado semana passada que isso não é evangelho viver dessa forma. Achar que você pode estar melhor para a vinda do Senhor Jesus, né? Isso não combina com o evangelho, né? Com o cristianismo. Na verdade, provavelmente muitos estarão pecando no dia que Jesus voltar. Mas não é isso que vai mudar a sua condição. A sua condição já foi estabelecida na eternidade. Então, uma vez filho, para sempre filho. Uma vez filho, para sempre filho. Mesmo na justiça dos homens era assim, né? E na justiça de Deus, no reino de Deus, é da mesma forma, né? Nós, ainda aqui, de acordo com o texto, o termo Abba, né, fala aqui no final, nós clamamos junto a Deus, é um termo de muita intimidade, né? Inclusive, Jesus, segundo alguns comentaristas, se não me engano, F.F. Bruce, ele fala isso, que na oração que Jesus ensina aos discípulos ali, no Pai Nosso, provavelmente ele insere essa palavra ali, Abba, Pai, de uma forma muito carinhosa, poderíamos dizer,
paizinho, os baianos dizem painho, né? O pastor Cleilson aqui é baiano, o pastor Cleilson também é baiano, é mineiro, é rondoniense. Esse homem é multilugares, né? Então, é um termo que Jesus ele utiliza e ensina para os discípulos ali, né? Uma forma de se achegar a Deus. E de fato é isso conosco, né? Quem chega perto do seu pai, nós somos uma pessoa muito estranha que chega perto do pai com toda a formalidade, com medo, falando de forma, né? Chega perto do seu pai com muita intimidade, né? Com muito carinho. E é assim que nós chegamos diante de Deus. E é assim que Jesus ensina para nós que nós devemos chegar sem medo, né? Chegar com intimidade, né? Então, clamando, reconhecendo que as nossas orações vão ser ouvidas por um Pai amoroso e não por um Deus irado, que antigamente era assim que ele orava. Inclusive, quando os ímpios falam que oram, que na verdade, eles fazem qualquer outra coisa menos orar, porque a oração é alguma coisa relacionada à intimidade que somente os filhos de Deus têm para com Deus. Deus olha assim e fala, rapaz, não estou nem conseguindo entender, vamos dizer assim, né? Falando um português mais coloquial, não estou conseguindo entender isso. Né? Não reconheço esse tipo de pessoas, porque não há filiação, não há relação de pai e filho. Né? Não há essa relação. Mas para nós que clamamos, Abba Pai, para nós que clamamos, que colocamos as nossas dificuldades, que nós que clamamos para Deus, confessamos os nossos pecados para Deus, colocamos nosso coração diante de Deus, é diferente, porque Ele é Pai, Ele perdoa. A relação é diferente. Né? Então, esse é o comentário, né, que o Hernandes Dias Lopes ele fala que essa palavra é uma palavra utilizada pelo aramaico, ela não é uma palavra hebraica. Né? Aramaico era exatamente o que Jesus falava, né? Era o termo que ele falava, o aramaico. De si mesmo, essa condição de filho, ela não foi dada para o homem por ele mesmo. Né? Fica muito claro aqui pelo texto, né, que esse direito que nós tivemos, isso não foi adquirido pelos nossos esforços. Né? Um outro comentarista diz que a adoção confere o nome de filho, o direito à herança, e a regeneração confere a natureza de filho e aptidão para a herança. Então, a regeneração ela dá a nós essa aptidão. Essa regeneração ela é feita por Deus também. É Deus que regenera os nossos corações, tira o coração de pedra. Né? Então, Deus justifica, declara que somos justos, coloca na sua família, troca o nosso coração, tira as nossas vestes sujas e dá uma posição de filho. Nos coloca na posição de filho. Né? O verso 16 diz assim, o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Né? Calvino ele fala que a intenção de Paulo é que o Espírito de Deus nos comunica o seu testemunho. Né? Então, se nós não tivéssemos o Espírito de Deus, se Deus não nos guiasse, nós ficaríamos mudos, não saberíamos nem orar. Como que nós vamos orar se nós não somos guiados pelo Espírito? Nós não temos certezas se somos filhos de Deus, se não somos. Como é que nós nos achegaríamos a Deus se não fosse guiado, né? Iluminado pelo testemunho do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Teríamos que ter isso. Nossa mente, por iniciativa própria, jamais nos comunicaria tal segurança se o testemunho do Espírito não procedesse dessa forma. Então, não teria jeito de chegarmos diante de Deus com confiança ou falar alguma coisa para Deus se não fôssemos guiados pelo Teu Santo Espírito. E somente os filhos são guiados. Somente eles. Não há outro grupo que pode ser guiado pelo Espírito de Deus. É somente a família de Deus que é guiada por Ele. Amém? E assim é, portanto, visto que tão somente a confiança do coração pode abrir os nossos lábios, nossas línguas, senão as nossas línguas seriam mudas, né, diante de Deus.
O verso 17, ele diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Podemos, se a gente for analisar o texto e olhar para toda a história da Bíblia, toda a história da nossa salvação, a maior herança que nós podemos ter é ter Deus como nosso Pai. É a maior herança que nós podemos ter. Mas Deus é sempre abundante, né? Quando a gente vai fazer as coisas para as pessoas, ou até no reino de Deus, é tudo mirrado, né? É tudo a dificuldade. Mas Deus, quando Ele dá as coisas para a gente, é com uma abundância tão grande, né? Ele coloca você na família, Ele te dá herança, Ele te dá um tanto de irmão para você ter comunhão aqui na horizontal, Ele dá comunhão na vertical com Deus Pai, através de Cristo Jesus, e Ele te dá outro nome, Ele te dá excelência em todas as coisas. Agora você está ali com Cristo nas regiões celestiais, né? Então é tudo abundante, é tudo maravilhoso, né? Deus nos adotou como seus filhos, e ao mesmo tempo destinou uma herança. Essa herança ela é celestial, essa herança ela é incorruptível e ela é eterna. Então, nada, a traça, a ferrugem, nada. O banco não pode ir lá e tomar, né? Não pode também pegar e usar como garantia lá na Caixa Econômica para fazer o financiamento da casa, também não pode, né? É só espiritual. Isso é uma garantia maravilhosa que nós temos, né? Se com ele sofremos, nesse termo, essa passagem ela oferece várias interpretações, né? Porém, o sentido que o comentarista aqui se apoia é na seguinte raciocínio: somos co-herdeiros com Cristo, desde que caminhemos com Ele naquela vereda para a qual nos guiou, discernindo a natureza da nossa herança, né? Então, nós temos que discernir a natureza da nossa herança, nós temos que caminhar segundo esse discernimento, segundo esse entendimento. Ele faz esta menção de Cristo porque pretendia passar para esta exaltação seguinte o seguinte passo: a herança é nossa, uma vez que fomos adotados como seus filhos, pela instrumentalidade da sua graça, a fim de remover qualquer dúvida. A posse dela já foi entregue a Cristo, de quem somos agora participantes, mas foi na cruz que Cristo tornou-se merecedor dela para nós. E é desta mesma forma que também tomamos posse dela. Maravilhoso. Inclusive, quando nós vemos lá em João 17, quando nós vamos ver essa esperança gloriosa, né? João 17, de 22 a 24. O apóstolo João diz assim, diz o texto da palavra do Senhor: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, Jesus dizendo, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também contigo os que me destes, para que venham a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então, isso aqui é maravilhoso, amados. Essa esperança que é dada através do texto, né? Esse sofrimento, de acordo com F.F. Bruce, ele diz que o sofrimento é o prelúdio da glória. E não foi assim com Jesus? O sofrimento, ele sofreu, ele padeceu, ele morre. Quando ele morre, ele ascende ao céu, e lá ele é condecorado com toda sorte de bênção celestial. E agora ele não é igual apenas o Jesus que passou pela terra. Agora ele foi condecorado,
elevado a um nível muito mais excelente. E para nós, muito mais maravilhoso é que agora Ele nos faz filho através desse ato. E agora estamos juntamente com eles, juntamente com Cristo, né? Juntamente com Cristo. Esse sofrimento aqui, ele é uma marca daqueles que seguirão a Cristo. Talvez alguns não vão sofrer o martírio, né? Mas vão sofrer o escárnio, vão sofrer a chacota. O nosso Jesus, ele sofreu fisicamente, porque ele tinha que sofrer fisicamente. Inclusive, quando ele, igual muitas pessoas dizem, inclusive quando eu era criança, assistia aqueles filmes de Jesus, falava, puxa vida, que dó de Jesus, por que não tira ele dali, né? Também melhor, não tinha o menor entendimento, porque, na verdade, se Jesus descesse dali, não haveria salvação. E outra coisa, Jesus, ele fala daquela forma dramática, porque ele sabia o que era a ira de Deus. A ira de Deus é algo terrível. E ali naquela cruz ele suportou tudo. Somente suportando aquela ira é que a gente teve acesso a essa filiação. Sem Jesus ter suportado todo aquele inferno, que era o inferno de todos os seus filhos, que seria cumprido pela eternidade no inferno, Jesus recebe naquela cruz maldita. E é através daquela cruz, é através de todos aqueles sofrimentos, que agora nós entramos no reino de Deus. Nós só entramos no reino porque Ele suportou todas aquelas agruras, a podridão dos nossos pecados estava sobre Ele. E aí Deus não pode olhar para o pecado. Deus se vira e não olha, porque Deus não pode olhar para o pecado. E aí, Jesus, tendo que suportar não ter o relacionamento com Deus naquele momento, porque Ele recebia sobre si o pecado, e Deus não se relaciona com o pecado. Então Jesus ali, Jesus vendo a quebra da comunhão ali naquele momento, vamos dizer assim, Jesus recebendo o castigo que estava sobre nós, e Ele transmitindo para nós naquele momento a salvação eterna, a declaração de justos. Você só pode carregar esse documento espiritualmente dizendo, porque Ele suportou tudo. Foi pelas vias do sofrimento. E os seus filhos passarão pelas vias do sofrimento. Uns pelo castigo, sofrimento físico, outros pelo sofrimento do escárnio. Concluindo, de acordo com o que nós estudamos aqui nessa noite, nós lemos pelos textos da palavra do Senhor, nós percebemos 4 coisas que nós adquirimos por meio da adoção. A segurança, que é algo maravilhoso. Segurança. Nós que somos filhos de Deus temos segurança que o nosso status não vai mudar. Nós não vamos deixar de ser filhos. Nós temos uma liberdade sem medo. Nós acessamos, nós entramos diante de Deus sem medo. Nós não seremos fulminados. Nós não seremos fulminados. Amém? Nós temos essa intimidade com Deus. Nós podemos chamar Deus de paizinho, de pai no sentido carinhoso. Um pai que ouve, que está lá ouvindo a sua oração, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nós também temos a esperança da glória, que é o que nós lemos aqui em João 17, né, que nós lemos aqui o texto do apóstolo sobre essa esperança, né? Então, amados, concluindo nessa noite, né, que nós não venhamos a esquecer disso, né? O texto da palavra de Deus, a função é sempre essa, de trazer essas lembranças aos nossos corações, às nossas vidas, para que possamos levar uma vida mais vigorosa, espiritual, diante de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele continue usando o Teu Santo Espírito para colocar essa chama nos nossos corações, essa lembrança nas nossas mentes, nosso coração, para que o nosso caminhar seja mais excelente. Queria convidar os irmãos para se colocar de pé, para a gente orar.